Eu estou vendo uma volta dessas discussões muito fortemente no Brasil. Isso já tem vários anos, na realidade, desde quando a nova direita surge aí, que se volta a discutir pacto federativo, que se volta a colocar isso. E recentemente esse assunto ficou quente de novo, falando muito dos políticos. Eu vi algumas pessoas compartilhando tweets dizendo, pô, mas como o Sudeste está mal representado, acho que até você escreveu sobre isso, Impera, eu acho que vocês dois escreveram sobre isso, como o Sudeste não tem representação, não está com força, dado que o presidente é pernambucano, o presidente da Câmara é o que? É paraibano? Uma coisa assim. E o outro cara é do Amapá. Tem umas figuras assim do Norte-Nordeste. Então, por que isso está rolando? Que o Sudeste e o Sul perderam tanta força? Qual é o caso aí? Os caras simplesmente deixaram de ter representatividade? Sinceramente, eu não... Pode falar. Parece que a gente saiu da política café com leite e agora foi para a política cuscuz com açaí, né? Essa é a grande sacanagem. Porque é uma sobre-representatividade norte e nordeste que não tem lastro econômico e não tem lastro populacional, né? Que seria, vai lá, se a gente não... Falar que não é $1 um voto, uma pessoa um voto, é completamente desproporcional, mas foi feito para ser assim, né? O pacto que a gente tem é feito para ser assim, e dizem as más línguas e alguns historiadores que foi feito assim de propósito para, de fato, minar o poder de São Paulo, Sul, Sudeste, para que a gente não mandasse mesmo, para que a gente pagasse a conta e tomasse um cala-boca. Quando que isso foi estabelecido? Foi na época do Fernando Henrique, não foi? Você impera que... Não, foi em 88. 88. Não, foi. 88. O que o Pedro levantou ali de calar a boca, não, cara, que é isso? Segundo os nacionalistas, é para desenvolver o Brasil por inteiro, tirar o polo industrial de São Paulo e levar para os interiores. Mas que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus? A Zona Franca... Quanto que eu odeio a Zona Franca? Quanto que eu odeio a Zona Franca? Pode falar. Olha lá, agora eu vou falar um negócio. Posso falar um negócio polêmico? Você sempre fala coisas polêmicas. Prontos? Pode falar. A minha tese... você vai gostar dessa parte da minha tese. A minha tese é o contrário. A minha tese é: São Paulo deveria ser a Zona Franca do Brasil. Por quê? Porque a gente está inserido num ambiente de hipercompetitividade global. Então a gente tem que pegar aquilo que a gente faz bem e exponencializar aquilo que a gente faz bem. Então, assim... O que existe de indústria brasileira está hoje de fato em São Paulo, então em vez de ter uma Zona Franca em Manaus, que é uma distorção absurda, mete a Zona Franca em São Paulo, cobra um imposto, sei lá, um imposto de renda baixinho aí de 10%, 15%, e cresce muito, muito com essa Zona Franca de São Paulo, gera muita renda, muita receita, e aí a gente banca o resto dos países que não são desenvolvidos, e aí manda mesada sem problema. Então quer dizer que você não se importa de bancar a Bahia, é isso? É pro Sudeste bancar? Não, eu preferia que a Bahia conseguisse se bancar sozinha. Mas não vai. Mas dado, você viu o baiano se bancar sozinho? Dado que o próprio baiano tá falando que acha que não vai, se a gente tiver que bancar a Bahia, então eu prefiro bancar a Bahia com uma Zona Franca gigante no estado de São Paulo, com São Paulo super competitivo, com grandes empresas de tecnologia, gerando receita e renda pra caramba, e gera tanta receita e tanta renda que com 10, 15% de imposto de renda, imposto sobre consumo baixíssimo, esquece ICMS, esquece essas porra, a gente consegue bancar o que a gente banca hoje. Só de tão grande que vai ser o crescimento do nosso PIB. Lógico que isso é um processo demorado, né? Não é um processo muito rápido, precisaria que o Brasil tivesse alguma segurança jurídica também, que é muito difícil aqui, né? Mas se fosse um plano aí de zerar a Zona Franca de Manaus, de São Paulo, né? Enfiar a Zona Franca de São Paulo com impostos regressivos, sei lá, em 15 anos, talvez a gente conseguisse se adaptar em 20 anos. Olha... A Zona Franca de Manaus foi prorrogada até 2074. 2074? Então, não, porque o lobby que rola ali naquela zona maldita... Não tem problema, Impera. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer, que ela morre no dia seguinte. Acabou. Exatamente. Tem um vídeo do... Eu esqueci, um dos economistas que trabalhou no Ministério da Fazenda do período Lula, eu esqueci o nome dele. Ele fez um TikTok que acabou viralizando. TikTok não, ele estava na palestra, foi clipado, isso virou um TikTok, ele explicando como que funciona
a nossa indústria de Lego, basicamente. Sei lá, chega as peças da China, vão pro porto de São Paulo, sobem a serra, são arrumadas de alguma forma, voltam pro porto, vai pra Zona Franca de Manaus, de navio, lá eles montam, eles apertam meia dúzia de parafusos, devolvem pra São Paulo e dali espalha por todo o país. Tudo aqui no Brasil é mais caro? Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Não, mas foi Marcos Lisboa que falou. Boa parte dos bens consumidos no Brasil são mais caros por causa disso mesmo? Sim, a maior parte. É sério? Tem vários fatores, mas é de fato assim. A questão logística esse é um fator muito relevante. Muito relevante. Meu Deus, que país idiota. Eu não tinha me percebido que isso era tão relevante assim. Tipo, eu sabia que era ruim, mas eu não achava que correspondia a tanto. Que era tipo um fator tão, assim, sabe, grande. Você olha pra China e vê as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Aqui no Brasil a gente enfiou ela no meio da Amazônia. Não tem infraestrutura para tirar nada de lá, exceto o barco. É estúpido. Para falar um exemplo completamente aleatório, para levantar a Arena Amazonas, a Arena Amazônia, foi utilizado em barco. Eles mandaram tudo via barco. E é isso. É ridículo. É uma estupidez econômica sem tamanho. Mas esse desenho do Pacto Federativo que você fez aí, Pedro, eu até concordo, viu? Faz aí uma Zona Franca no Sudeste, em São Paulo. Bota vocês para trabalhar bastante. Quer dizer, você já tá no mato. Bota aqui os industriais para trabalhar bastante e a gente fica de boa. Agora, e a política? Politicamente, assim, o Estado assim, tá tomado por figuras de centrão que não tem nada a ver com a representatividade do capital. Isso muda? Dá para mudar? Dá, mas como, né? O problema não é se dá ou se não dá, o problema é como que se muda isso hoje, né? Porque, assim, é o Pacto de 88. Tem que ter uma Constituição nova para mudar isso. E em uma Constituição nova, imagino que hoje, com o nível de participação popular muito maior do que é em 88, com a discussão em rede social, com as pessoas se envolvendo muito mais, imagino que a gente conseguisse uma maior representatividade para onde existem mais pessoas. Só que também não sei, né? Uma participação popular maior também, às vezes, é pior do que uma menor, dependendo do que a maioria das pessoas está clamando. Eu acho que ela é até pior. Dependendo do momento. A maior parte das pessoas votou no Bolsonaro, né? A maior parte das pessoas está disposta a fazer muitas coisas. Então, complicado isso. Imagina uma nova constituinte com o público brasileiro de hoje. Vamos lá, o nordestino ainda iria votar. Imagina uma votação para montar uma Assembleia Constituinte. Pô, o nordestino ia seguir votando nesses grandes oligarcas que estão no parlamento. O sul e sudeste ia votar em Tiririca, Zambelles, Detones. Ia ser, cara, essa galera ia ser completamente obliterada pela elite política nordestina que está no Congresso hoje. Qualquer constituinte nova, ela seria pior que 88. No cenário que a gente vive hoje. Porque em 89, na Constituinte passada, pelo menos a gente tinha um FHC, a gente tinha meia dúzia de pessoas ali que tinham algum plano. Era porra de uma social-democracia já deslocada do tempo, mas ainda assim eles tinham algum tipo de ideia. Imagina o centrão de hoje, tocando uma constituinte. É verdade, e você tocou num ponto que é importante, é interessante pensar. A falta de representatividade também dos políticos de outras regiões se deve ao fato da transformação que a gente viu da política. A nova política colocou gente muito desqualificada. Essas pessoas não têm habilidade de composição e, tirando o PL, os demais partidos eles são meio que dominados por uma galera que não vem dos centros principais. Eu acho que talvez, por exemplo, você pegar o PSDB, talvez o alto clero político do passado tivesse mais presença em São Paulo, por exemplo, do que a galera que veio sucedendo esse alto clero. E, falando dos caras que vieram da nova política, eles são inábeis. Então esses caras não iriam conseguir nunca se articular para se tornarem presidentes de Câmara, presidentes de Senado, não ia dar. Então não é só uma questão econômica também, é uma questão muito da renovação política, que foi uma renovação ruim. E aí colocou pessoas incapazes, as pessoas não conseguem chegar lá, simplesmente elas não conseguem se articular. Vou fazer uma pergunta. Por favor. Se a gente tivesse um sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados, onde as pessoas podem votar
para qualquer candidato, independente de estado no Brasil inteiro, o que vocês acham que aconteceria? Onde elas podem votar para qualquer candidato, independente de tipo, um cara do Amazonas quer votar no Kim, ele pode votar no Kim. Um cara de... Enfim. É como se fosse presidente, uma eleição presidencial, mas são os 500 e pouco do Congresso. Cara, eu acho... Eu não sei, eu acho que isso aí implicaria mudanças muito grandes. Eu estou fazendo uma especulação aqui. Hoje, como é que um deputado do Centrão, um cara que é deputado de máquina, faz o voto dele? Ele faz o voto remetendo emendas, construindo coisas em cidades, comprando voto de prefeito, beleza. Ele só consegue fazer isso porque ele tem um espaço delimitado para ele trabalhar, que é o estado dele. E geralmente nesse estado ele escolhe algumas cidades onde ele tem mais força, e daí ele joga as emendas, joga a grana naquelas cidades e garante o apoio de uma série de prefeitos, e esses prefeitos dão um voto para ele. É assim que um cara do Centrão se elege em qualquer lugar. Se você tivesse uma lista aberta para todo mundo, a própria dinâmica das emendas parlamentares teria que ser modificada. Assim, com esse tipo de voto e a emenda que tem do jeito que está hoje, daria uma dissonância muito estranha, seria muito esquisito. O valor da emenda cai muito, né? Mas cai, mas aí é um problema, porque se cai eles vão querer mais dinheiro ainda. Eles vão querer compensar o valor que cai para ter mais grana ainda para poder, com esse dinheiro a mais, reverter um sistema que já está desfavorável. É inviável, será uma campanha presidencial. Exatamente, você falou tudo. Iriam ser várias microcampanhas presidenciais para parlamentares. Então, eu acho que não funcionaria esse sistema. Agora, se a gente alterasse profundamente a lógica da emenda parlamentar, se ela tivesse outros critérios, se a coisa funcionasse de maneira diferente, aí a mudança seria muito forte. E eu acho que aí a mudança ia provocar um aumento ainda maior dos políticos votados por opinião. Eu acho que o voto de opinião, num cenário como esse, ia ser mais forte ainda, ia ter mais peso ainda. Os políticos formados aqui no Sul-Sudeste, eu acho que eles teriam mais presença na Câmara e no Senado, teria mais deles, porque, bom, você estaria quebrando a proporcionalidade. Então, assim, a proporção dos estados que tem gente que puxa o voto de opinião ia aumentar muito. Então, o voto de opinião ia ter um crescente. Agora, tem o detalhe, o problema, o voto de opinião no Brasil é ruim, porque a opinião do eleitor é burra. Então, dizer que isso ia melhorar o cenário político brasileiro, eu não acho que ia melhorar. Eu acho que ia dar assim, mais espaço para o tipo de política que a gente faz também, que é uma política digital e que exige opinião e que exige engajamento e militância, isso ia aumentar. Mas antes do MBL tomar esse espaço, nada melhora. Porque esse é o detalhe que eu acho que é básico no nosso trabalho. O voto de opinião para a gente, por enquanto, tipo, claro, a gente depende dele, mas eu digo assim, o grosso dele, 98% desse voto, vai para candidatos que a gente não quer que vá. São pessoas muito ruins. Então a única maneira de você ter um pulo do gato que resolva o problema é a gente dominando e sendo majoritários no campo, e daí o voto de opinião com mais peso significando uma melhoria efetiva do exercício da atividade política, e daí você revertendo, ou você desmontando o sistema político nessa base. Agora, é difícil imaginar isso, porque isso teria que ser aprovado, né? E os caras que vão aprovar não vão querer um negócio desse. A não ser que fosse otorgado, fosse obrigado, o cara impusesse de alguma maneira. Ou seja, a gente sempre conclui, né? A gente sempre conclui essas lives dizendo que não há solução na democracia. É isso? Que a gente vai, gira, aí cai na Constituição. Ah, mas a Constituição, se for feita uma Constituição, vai ser uma merda. Assim, não sei o que, é muito complicado, né? É muito difícil. Porque muito difícil. Eu acho que uma ideia de reforma de pacto federativo implica em estados deveriam deixar de existir, eles deveriam ser unificados. Desculpa. Mas qual que é o estado que você quer que deixe de existir?